Componentes eletrônicos de uma placa-mãe. Vamos começar falando pelos cristais. Nas placas-mães, você vai encontrar esse cristal em formato de cilindro. Ele é conhecido como cristal de 32K ou cristal de 32,768 Hz, 32 kHz. A sua escrita serigráfica na placa-mãe é a letra Y. Vocês podem ver que ele é preso, porque ele vibra muito e o cristal ele tem lâminas bem finas dentro dele que são frágeis. Esse cristal é responsável pelo relógio do computador. Ele trabalha junto com a CMOS, a BIOS, e se ele estiver com problema, a placa-mãe não liga. Nós temos aqui outro cristal ao lado de um CI. Esse é o cristal de 14,3 MHz ou 14,318 MHz. É o cristal que trabalha junto com o gerenciador de frequência ou gerenciador de clock. Ele é responsável por multiplicar as frequências e clock que a placa-mãe precisa para fazer o seu funcionamento. Se ele estiver com problema, a placa-mãe liga, porém não inicializa, não dá vídeo. Então devemos fazer aí a sua troca. Temos aqui outro cristal de 25 MHz que fica próximo ao chip de rede. Ele trabalha junto com o chip de rede para fazer a rede do seu computador on-board funcionar. Se ele estiver com problema, a rede não vai funcionar, a sua internet por cabo não vai funcionar. Os cristais, eles são fáceis de achar para compra e você pode retirar de qualquer placa-mãe sucata que você tem. Para testar os cristais, você tem que ter um frequencímetro ou um osciloscópio. Se você não tem um frequencímetro, não tem um osciloscópio, e a sua placa-mãe ela não está ligando, você pode fazer a troca desse cristal, verificar se ela liga. Se ela liga e não inicializa, pode ser esse cristal. E se você tem problema com a rede, pode ser o cristal de 25 MHz. Aqui nós temos, ao lado do cristal, o chip gerenciador de frequência, gerenciador de clock. Para testar ele é só verificar as bobinas que tem em volta se estão recebendo a tensão de uma média de 3 volts. Ou baixar o seu datasheet, o seu esquema elétrico, na internet e verificar se as tensões estão saindo aí nos seus respectivos pinos. Nós temos aqui o chip de rede. Se ele estiver com problema ou entrar em curto, a placa-mãe não liga. Então devemos retirar ele e aí a placa-mãe ela volta a ligar. Temos aqui o chip de áudio. Se ele entrar em curto também, estiver esquentando muito, a placa-mãe não liga. Ou ela pode ligar e o áudio não vai funcionar. Temos aqui o chip I/O, responsável pela função on e off da placa, responsável por controlar vários periféricos da placa-mãe. Devemos baixar o datasheet para verificar as tensões do pino e antes da placa-mãe ligar ele já é energizado. Se sua placa-mãe não liga ou liga e não está inicializando, pode ser problema nele. Nós temos aqui o circuito do processador. O circuito do processador ele é formado por capacitores de eletrolítico ou capacitores de estado sólido alumínio. No caso, essa placa-mãe não tem. Ela é formado por MOSFETs, reguladores de tensão, de alta e de baixa. É formado por bobinas. Essas bobinas são de ferrite, de melhor qualidade. Nós temos bobina de ferro também. Formado pelo PWM, circuito de proteção. PWM ele gera formas de onda para o circuito aqui do processador. Ele recebe sinal dos MOSFET de alta e manda 2,5 volts, essa média, para o gate dos MOSFETs de alta. E o gate vai mandar para o source 1, alguma coisa que é a tensão que o processador vai ser alimentado, que é os MOSFETs de saída que mandam essa tensão. Quando não temos tensão nos MOSFETs de saída, ou a tensão é 0,1, o problema está aqui no PWM. Porém, pode ser algum componente à sua volta ou que faz o caminho daqui até aqui a saída do MOSFET. Então devemos testar desde os componentes SMD, no caso esse
R75, que é um resistor. Testar aqui capacitor de cerâmica, resistor, fusistor. Então são esses componentes SMD. Capacitores, resistores, fusistor, bobina. Só colocar a ponta do multímetro de um lado ao outro e verificar se tem tensão passando de um caminho ao outro até chegar aqui. Se algum componente não estiver com tensão em nenhum dos dois polos, devemos fazer a sua troca. Resistor, fusistor, capacitor, bobina, você pode retirar de qualquer placa-mãe sucata. Porém, se você não identificar problema neles, aí a troca é do PWM. Nós temos aqui o circuito da memória, formado por capacitores, bobinas e MOSFETs. Transistores aí de entrada e saída que vão mandar tensão para o slot. No caso desse aqui, 1,8 vai chegar aqui um desses pinos aqui da entrada, que é mandado por um MOSFET desse aqui. Aqui o conector da fonte, ATX. Embaixo desse dissipador de calor nós temos a BGA Norte, ou chipset Ponte Norte, que controla aí o circuito da memória, processador, o vídeo onboard e o slot PCI Express ou AGP. Muitas vezes a placa-mãe liga e não dá vídeo porque o circuito aqui dentro da BGA Norte que controla a saída de vídeo está com problema. Por isso você tem que ter uma placa de vídeo PCI. Porque quem controla a PCI é a BGA Sul. Então se a BGA Norte tiver com problema, não dá vídeo, você põe uma placa de vídeo aqui, deu vídeo. Porque a BGA Sul, a Ponte Norte Sul, que controla aqui os periféricos PCI, os HDs, né, entre outros itens aí da placa-mãe. Na placa-mãe, aqui atrás, ó, da porta paralela LPT1, você vai encontrar aí rede capacitiva e rede resistiva. Eles têm 4 terminais de um lado e 4 terminais do outro. Esse que tem 4 terminais de um lado e do outro, que não tem nada escrito em cima, é a rede capacitiva. É o conjunto de 4 capacitores dentro de um único componente. E esse aqui que está escrito 272 é uma rede resistiva. Então atrás desses componentes da placa-mãe, você vai encontrar aí a rede resistiva e rede capacitiva. Então se tem alguma coisa aqui que não está funcionando, o primeiro teste a ser feito são nos componentes aqui atrás. Nós temos aqui diodo também, capacitores SMD, resistores, fusível. Esse aqui está a letra P, tem uns que são a letra F. Temos mais diodos. Então são esses componentes que ficam aqui atrás, que é bem fácil de fazer o seu teste e identificar o problema, utilizando aí um multímetro digital ou analógico. Tem outra placa-mãe aqui. Aqui nós temos o Super I/O, nós temos a BGA Norte, o transistor que alimenta a BGA Norte. Muitas placas-mães não ligam por problema nesse transistor aqui. Aí não ativa a BGA Norte, aí não ativa o circuito do processador. Com a debug card, né, se aparecer FF00, sinal do reset aceso, significa que a BGA Sul está boa, o I/O está bom, o problema na BGA Norte, devemos trocar esse regulador e esse MOSFET para ativar o circuito do processador. Nós temos aqui a bateria, ela deve receber 3 volts em cima. Os pinos aqui da CMOS normalmente são 3, um deles deve receber aí 3 volts. Nós temos aqui o transistor e deve receber 3 volts. Se não receber os 3 volts, a data e hora do computador sempre fica errada, aí você tem que fazer a troca dele. Você pode retirar de outra placa-mãe, sucata, ou comprar ele, é fácil de achar. Nós temos aqui o chip da BIOS, em um dos pinos dele vai chegar também uma faixa aí de 3 volts, né? Tem que dar 3 volts na bateria, no transistor, nos pinos e algum pino da BIOS. Nós temos aqui o cristal responsável pelo relógio, 32K. Temos outro cristal aqui responsável pela rede, do lado o chip de rede. Temos outro cristal aqui responsável pelos clocks, né, o gerenciador de clock, está ao lado dele, gerenciador de clock, frequência.
chip de áudio, circuito do processador, né? Você vai encontrar aí capacitores de eletrolítico, bobina e os componentes SMD, capacitores, resistores, resistor, circuito da memória. Então esses são os componentes eletrônicos que nas próximas aulas nós vamos aprender a fazer os testes, né, verificar. Uma placa-mãe que não liga, ela tem algum curto, algum componente esquentando demais. E tem placas-mães que ligam e não dá vídeo. Pode ser alguma tensão alterada, problema em algum dos cristais, alguns dos CIs ou reguladores. Então temos que prestar bastante atenção nisso. Ok? Então até o próximo vídeo.